Cecília, vou começar por si. Esta decisão de atribuição de prémios para a administração do novo banco representa o quê? Olha, eu acho que representa, num banco que já tem problemas que cheguem, representa mais um. E eu começava por dizer isso. Eu acho que os problemas do novo banco são muitos, são sérios e, portanto, acho que de todos os pontos de vista aconselhava-se que não houvesse mais este. Até porque há uma coisa aqui que é bom lembrar. O novo banco não é um banco privado, é um banco em que 25% do capital é do Estado. E, portanto, a única circunstância em que eu vejo em que seriam justificáveis prémios é se aquilo que era esperado ou a possibilidade era que os resultados fossem ainda piores do que estes que conhecemos, ou seja, eram prejuízos superiores. E se é isso que estava em cima da mesa, então a administração do novo banco devia dizê-lo com clareza e com transparência. Quando a administração do novo banco nunca foi clara a dizer que, no que diretamente nos diz respeito, que é ir a este cap dos 3.890 milhões de euros, que são dinheiro financiado pelo Fundo de Resolução, nunca disse que seria expectável que o gastasse todo, como nós agora, neste momento, percebemos. Agora, aqui, há uma coisa que eu também gostava de deixar clara. Eu ouvi o Sr. Governador Mário Centeno, que é o Ministro das Finanças, que estava à frente do Ministério das Finanças quando esta venda foi acordada. Eu também gostava de fazer uma pergunta. Eu acho que, se calhar, mais do que indignações, valia a pena explicar porque é que esta situação não foi prevista contratualmente. Porque se este dado era importante, então o contrato que o Estado celebrou com a Lone Star, enquanto acionista de 25% e vendedor de 75% do banco, devia prever que, enquanto houvesse prejuízos, não havia prémios. Eu lembro-me que, quando houve ajudas de Estado aos bancos e dinheiro público, os cocos, por exemplo, havia disposições que proibiam os prémios. E, portanto, eu acho que talvez uma explicação, mais do que a indignação, fosse necessária aqui. Cecília, consegue compreender este desconto, chamemos-lhe assim, no apoio que é dado? Claro que sim, acho que é o mínimo. Agora, como lhe disse, eu também esperava, a par de indignações, porque nós podemos ter todas as discussões sobre ética e sobre moral, e cada um de nós terá a sua opinião. Agora, há coisas que são obrigações contratuais e há outras que não são. Isto podia ser uma obrigação contratual, a não existência de prémios, quando houvesse prejuízos. O Governo que negociou este contrato, o Banco de Portugal e o Fundo de Resolução escolheram não introduzir esta cláusula e, portanto, eu acho que, se calhar, mais do que uma indignação, era importante haver uma explicação. Como importante era haver uma explicação acerca de algumas coisas, porque esta foi uma semana em que nós nos apercebemos, enfim, acho que já todos nos apercebemos da gravidade dos problemas do novo banco. Mas tivemos noção conhecimento da auditoria, de várias outras coisas. E eu acho que era importante que não só o novo banco, mas, sobretudo, quem representa o Estado e o Governador do Banco de Portugal dessem algumas explicações, tanto mais que o Governador do Banco de Portugal era o Ministro das Finanças a quando da negociação deste contrato e a quando da venda. Para além da conclusão óbvia de que o financiamento é público e constituiu despesa efetiva, e nós percebemos isso, acho que isto não foi novidade, aquilo que o Tribunal de Contas vem apontar é para várias matérias de incumprimento contratual, que podem ou não ser sanadas, mas eu gostava de salientar isto, porque eu ouvi o Sr. Primeiro-Ministro sobre o novo banco dizer muitas vezes os contratos são para cumprir. E, portanto, agora vejo o Tribunal de Contas a explicar que, do ponto de vista contratual, que há algumas obrigações que não foram cumpridas. E ficou surpreendida com essas conclusões? Estas duas em particular, que se referem a esta matéria, desconhecia. E acho-as particularmente graves, quer que lhe diga, para o Fundo de Resolução, que é a entidade pública que tem o dever de o fiscalizar. Da mesma maneira, também esclareceu que o Governo de Portugal não só se comprometeu com uma injeção de 3.900 milhões de euros, caso de acordo com o mecanismo de capital contingente que nós conhecíamos, como se ainda for preciso mais dinheiro, pode injetar até mais 1.600 milhões de euros. O CDS chamou o Ministro das Finanças na altura, quando ficou conhecido o chamado mecanismo de capital backstop, que era isto, não sabíamos quanto era, agora sabemos, são 1.600 milhões de euros. Como o Tribunal de Contas diz uma coisa muito relevante, diz que este financiamento tem correspondido ao déficit de capital do novo banco, resultante da sua atividade e não apenas às perdas dos ativos. Querendo dizer o quê? Que a obrigação, o déficit de capital é aferido ano a ano e pode ser por conta de perdas que já tenham ocorrido noutros anos. Ou seja, há aqui dois critérios, um para as perdas e outro para o déficit, que é de acordo com o contrato, mas que funciona em prejuízo do Estado. E, portanto, eu acho que se justificava que quer o responsável pelo Banco de Portugal, que
que mais uma vez, por coincidência, é também o governante que teve esta matéria ao seu cargo, dessem algumas explicações sobre a negociação deste contrato, sobre a venda nestas condições, porque também se há coisa que resulta clara do relatório do Tribunal de Contas é a falta de transparência. Terminava só dizendo uma coisa que eu também acho que era importante, que ainda não ouvi ninguém falar e que eu acho que era importante que o Sr. Governador do Banco de Portugal esclarecesse. As conclusões 111, os parágrafos 111 e 112 do relatório dizem que o Banco de Portugal sugeriu a Lone Star e a proposta da Lone Star e depois também sugeriu ao Governo, enquanto decisor final, que submetesse a consulta aberta a outros, que negociasse com a Lone Star a submissão à consulta aberta a outros potenciais investidores, para que o processo fosse mais transparente e se percebesse que havia outros interessados. O Tribunal de Contas diz que não encontra, e da restante documentação, não consta evidência desta sugestão ter sido efetivado. Ora, eu acho muito relevante perceber se isto aconteceu ou não aconteceu e o que é que aqui correu mal nas negociações e acho que ninguém melhor do que o Sr. Governador do Banco de Portugal para o explicar. Cecília, faltam ainda respostas mesmo depois desta auditoria? Faltam, até porque eu queria chamar a atenção para uma coisa. Vamos lá ver. O Banco de Portugal e o Governo foram parte nesta negociação. O Tribunal de Contas não. E, portanto, eu percebo que não concordem com as conclusões do Tribunal de Contas, mas simplesmente dizer que se discorda sem mais explicações parece-me curto. E depois eu gostava de lembrar que estas pessoas que o PS hoje requereu que viessem à COF, eu quero é que elas venham o mais depressa possível, mas estas pessoas já estão. O requerimento para ouvir as pessoas, quer o Governador do Banco de Portugal, o Ministro Mário Centeno, quer o Governador da altura Cás Costa, quer o Presidente do Fundo de Resolução, quer o Presidente do Novo Banco, já estão pedidos por inúmeros partidos na Comissão de Inquérito há muito tempo. E eu acho que, face ao que veio à luz esta semana, eu acho absolutamente acho que ninguém consegue compreender que uma Comissão de Inquérito já tenha ouvido mais de 20 pessoas. Quer dizer, a Comissão de Inquérito ao Novo Banco já ouviu o Cas Moedas, mas ainda não teve tempo para ouvir Mário Centeno sobre o assunto. Eu pergunto, isto faz algum sentido? Eu espero que eles venham e que venham o mais depressa possível e que venham à Comissão de Inquérito. Tem regras próprias e onde eu acho que há mais instrumentos para se obter respostas. Cecília, a resolução do BES foi decidida ainda por PSD-CDS. Nessa altura, acautelaram o interesse público? Desconfiaram alguma vez que chegaríamos a este ponto? Em 2014, aquilo que eu lhe posso dizer é que eu pessoalmente não desconfiei e confiei naquilo que estava a ser dito e que o Banco de Portugal dizia, que havia um banco bom e um banco mau. Aquilo que nós viemos a perceber depois é que o que se fez em 2014, do meu ponto de vista, era absolutamente necessário, resolveu os problemas diretamente criados pela gestão, digamos assim, de Ricardo Salgado e da família Espírito Santo, mas deixou muitos ativos que estavam longe de ter o valor pelo qual estavam contabilizados. E eu gostava de deixar isto claro porque tenho ouvido muitas vezes dizer-se que estes ativos deviam ter passado para o Banco Mau. Eu acho que os ativos não deviam ter passado para o Banco Mau. O problema é quando se tem um ativo de 300 milhões e na realidade esse ativo é um crédito e já se sabe que a probabilidade é de só cobrar 30. Ora, eu acho que isto se foi descobrindo à medida que o banco, à medida que a gestão mudou. Até porque havia, e nós já percebemos isso na Comissão de Inquérito, havia algumas formas de que isto não aparecesse como crédito mal parado ou crédito em reestruturação. Agora, vamos lá ver. A questão aqui não é se a resolução e até a venda defendem ou não o interesse público. A questão que o Tribunal de Contas levanta é uma questão diferente. O Tribunal de Contas também faz as contas e chega à conclusão de que a liquidação teria sido a saída mais ruinosa de todas. A questão é que, quando houve uma resolução, houve de facto um custo de 4.900 milhões de euros. E aquilo que me parece é que esta venda teve um custo de 3.900 milhões de euros. Mas foi um custo que todos disseram que era extraordinariamente improvável e um mecanismo que era improvável que viesse a ser utilizado. Na realidade, eu acho que há todos os motivos para achar que na altura já se percebia que iria ser utilizado. Aliás, na Comissão de Inquérito a pergunta que tem ficado várias vezes no ar é que, se afinal de contas ninguém sabia exatamente o que é que estávamos a falar, como é que chegamos ao valor de 3.890 milhões de euros, que não é assim um valor que caia do céu aos trambolhões, como se perceberá pela precisão dele.